queridos. Então essa noite, como terça-feira passada nós fizemos o nosso culto de oração e estudo através do aplicativo Zoom, eu queria compartilhar com os irmãos também o que nós estudamos na terça-feira. A palavra que o Senhor nos deu nessa terça-feira é uma palavra simples, uma palavra que os irmãos conhecem, mas é uma palavra reveladora. É uma palavra que enche o nosso coração através das verdades que Deus nos dá através dela. Eu quero, em nome de Jesus, ler contigo nesse momento. Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 12. Lucas, capítulo de número 5 e verso de número 12. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: e aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Ele, estendendo a mão, ou seja, Jesus, tocou-lhe dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissera, mas vai e disse: mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões fluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, ou seja, Jesus, se retirava para lugares solitários para orar. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando nós começamos a ver a história de Jesus, nós vamos começar, queridos irmãos, a nos edificar com a maior e mais linda história de amor, que foi o Senhor Deus, através de Jesus, seu Filho, se despir de toda a glória. Jesus permite-se estar como o ser humano, como a sua criação. Não um corpo de glória, mas um corpo que é falível, um corpo que tem as suas limitações, mas a necessidade de vir até esse mundo seria a única que poderia salvar a humanidade. Era necessário que um sangue santo, era necessário que tivesse alguém poderoso a tal ponto de dar a sua vida por aqueles que muitas vezes o ser humano acha que não conheceu. Aqui tem a primeira verdade que nós podemos entender: Jesus conhece a tua vida, Jesus conhece a tua história, Jesus conhece o que tu estás passando. E a história mais linda do mundo vem se descrever através de Jesus, o Filho de Deus. Para que nós não venhamos a andar muito longe, que Deus abençoe a irmã Evinha, a irmã Aldema, em nome de Jesus. A palavra de Deus, através de Mateus, capítulo de número 5, Jesus vai subir em cima de um monte e vai começar a pregar. Jesus, em cima do monte, ele senta-se, que era o costume do mestre naquela época, sentar-se para pregar, para ensinar, e multidões ao seu redor começavam a ouvir. Essas multidões ouviam a Jesus por quê? Porque elas estavam sedentas, elas estavam necessitadas, elas estavam precisando de uma palavra que trouxesse vida aos seus corações. Jesus, com a sua palavra transformadora, libertadora, inteligente,
Jesus, ele vinha trazer a vida para aqueles homens que estavam com essas almas ressequidas pelo pecado, ressequidas pelo distanciamento de Deus. Nós sabemos que houve o período interbíblico e fazia 400 anos que Deus não se manifestava para o povo de Israel. Então as suas almas estavam sedentas, procuravam muitas vezes lembrar-se do que Deus tinha feito há 400 anos atrás. Mas hoje, glorificado seja o nome do Senhor, nós estamos aqui e temos acesso livre ao poder de Deus. Nós temos acesso livre ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós temos acesso livre ao céu. Nós temos acesso livre ao trono da graça de Deus. Nós vamos ver, queridos amados irmãos, que Jesus ele vai começar a pregar e aquele povo vai começar a se derramar na presença de Jesus. Através da palavra de Jesus, aquele povo começava a ser liberto, demônios começavam a ser expulsos, as enfermidades que eram trazidas até Jesus eram curadas e o povo começava a se alegrar. É uma outra verdade, querido amado irmão, todo aquele que se encontra com Jesus, ele se alegra, ele tem a sua vida mudada, tem a sua vida transformada, ele tem, querido amado irmão, algo que o mundo não tem. Ele tem a esperança que o mundo não tem, ele tem a alegria que o mundo não tem, ele tem a vida que o mundo não tem, ele tem a força que o mundo não tem, ele tem a esperança que o mundo não tem. Que esperança é essa, Diego? A esperança de um dia estar no céu, a esperança de um dia estar com o nosso Pai, uma esperança de estar num lugar, queridos amados irmãos, que não há pecado, que não há dor, que não há sofrimento, queridos amados irmãos. Muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus dizem que é utopia, mas é utopia mesmo no céu, querido amado irmão. A palavra de Jesus nos alegra quando Jesus diz assim, ó, eu vou preparar lugar para onde vocês estiverem, vocês estejais também. Então, querido, a vontade de Deus nessa noite é que nós venhamos estar junto, mesmo, queridos, que estar em espírito de oração, mesmo que nós possamos estar ligados em um só espírito, ou glorificado seja o nome do Senhor. Então ali Jesus abençoava, Jesus transformava, Jesus alterava curso de vida, Jesus dava vida nova, e as pessoas não sabiam fazer outra coisa senão seguir Jesus, né, queridos? Agora nós vamos ver de Mateus capítulo de número 5 até o capítulo de número 8, nós vamos ver o que é a verdade da doutrina bíblica. Nós vamos ver que Jesus vai pregar doutrina, né? A doutrina que as pessoas, que os pastores e que as igrejas falam é essa aqui, queridos. Tem muita gente que não sabe o que é doutrina, prega coisa de homem, prega coisa que é tese, prega muitas coisas, mas não doutrina. O que é doutrina bíblica realmente, querido amado irmão, pega a tua Bíblia e olha o que Jesus pregou. Não foi o Diego, não foi o fulano, não foi o Beltrano, não foi aquele pastor famoso, não, foi o nosso mestre, aquele que nós seguimos e que nós somos discípulos ainda, né, queridos? Então dessa forma nós vamos ver. Se tu tem dúvida na tua vida, ali vai falar sobre casamento, ali vai falar sobre o amor, ali vai falar sobre tanta coisa que a igreja precisa ser edificada, mas que uns tempos para cá foi abandonado. O que foi abandonado? A doutrina de Jesus, a doutrina que Jesus pregava. Então aquele povo, através dessas verdades, a palavra de Deus diz que rios fluem, né, de dentro daquele que aceita Jesus, e é isso que transforma a sua vida, e aquele povo estava maravilhado com isso. A palavra de Deus vai nos dizer que Jesus vai descendo do monte, vai descendo apertado pela multidão. A sequência histórica é essa: Jesus vai para a beira da praia e encontra dois barcos. Um barco, a palavra de Deus não diz de quem é, mas o segundo barco, queridos amados irmãos, é de Pedro, que está sentado à beira da praia lavando as suas redes. Pedro estava triste, abatido e sem esperança, porque Pedro tinha trabalhado a noite inteira, tinha feito o seu labor conforme um homem de responsabilidade, mas o que acontece? Aquela noite não foi produtiva, e a palavra de Deus diz que Pedro ali lavava as suas redes, porque trouxeram as suas redes vazias. Então nós vamos ver, queridos amados irmãos, que Jesus, quando vem descendo do monte, depois de ter pregado o sermão do monte, ele vai com o objetivo de chamar Pedro.
Pedro, vai com o objetivo de chamar Tiago, vai com o objetivo de chamar André. Então, queridos amados irmãos, ali Jesus vai fazer uma proposta para Pedro: Pedro, me empresta o teu barco e me empurra. Sempre a ação, queridos amados irmãos, vai depender da minha vida, não da vida de Jesus, porque Jesus, ele já fez a sua parte, ele já fez o seu melhor para nós. Jesus já se colocou na cruz, derramou o seu sangue para salvar, para libertar a nossa vida. Uma vez, queridos amados irmãos, que isso aconteceu, Jesus espera da tua parte, porque Deus, ele tem, queridos amados irmãos, o livre-arbítrio. Ele estabeleceu o livre-arbítrio, e quando Deus estabeleceu o livre-arbítrio é pela vontade do homem. Não que Deus não tenha vontade, que a vontade de Deus não se sobressaia pelo homem, mas também é uma vontade permissiva de Deus para que o homem venha a aceitá-lo, a querê-lo no seu coração. A palavra de Deus em Apocalipse vai nos dizer: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e cearei com ele. Então, queridos amados irmãos, é uma atitude do homem, é uma atitude do ser humano, está compartilhando com Deus o seu coração para que Deus venha a fazer a alteração. A graça não é do homem, a salvação não é do homem, ao contrário, é sem merecimento, é pela cruz, é pelo sacrifício daquele que nos chamou, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Então, dessa forma, queridos amados irmãos, nós vamos entender que Pedro estava ali, empurrou Jesus ali naquele barquinho, e Jesus continuava a pregar. A palavra de Deus depois diz que depois que Pedro teve aquela atitude, Jesus pregou, atingiu a tudo que Jesus queria atingir: as vidas, as curas, as libertações. O que acontece? Jesus desce do barco, e o que acontece, querido amado irmão? Jesus, ele vai falar e vai entregar para Pedro a provisão necessária, tudo aquilo que nós vamos ver que Jesus não vai perguntar o que Pedro está precisando. Nós não vamos ver Jesus, queridos amados irmãos, vendo Jesus analisando Pedro de uma forma que ele venha chamar Pedro para uma conversa: o que aconteceu contigo? Ao contrário, Jesus vai dizer assim: Pedro, pega tuas redes e lança. Sabe por quê, meu querido amado irmão? Isso tudo está na mesma linha até nós chegarmos à cura desse leproso. Jesus conhece o coração. Jesus conhece a tua necessidade. Não há necessidade de Jesus ficar te perguntando, ele conhece, mas é necessário que nós venhamos a dar um passo em direção a Deus, porque quando nós damos um passo em direção a Deus, Deus libera o milagre, libera a provisão sobre a nossa vida. É claro, queridos amados irmãos, que a provisão necessária que nós precisamos para começar é uma provisão espiritual. Nós vamos ver, querido amado irmão, que Jesus primeiramente não deu a pesca para Pedro, mas começou a tratar do seu espírito. Pedro teve que ouvir a pregação antes de Jesus dar a provisão necessária para a sua vida. Então há necessidade aqui, mais um mandamento, uma instrução que Jesus nos dá, e tudo isso vai corroborando com a palavra que nós lemos no começo. Então, quando Jesus chama Pedro, Pedro começa a ouvir a palavra, rios de água viva começam a correr, e ele vai estar pronto, ele vai estar com fé necessária, queridos amados irmãos, para lançar as suas redes. A palavra de Deus vai nos dizer que Pedro vai dizer assim: Senhor, conforme a tua instrução. Ou seja, já havia fé dentro do coração de Pedro. O coração de Pedro já estava quebrantado para ouvir a palavra, e não só ouvir, como atender a palavra de Jesus. Nesse caso, Pedro entra no barco, coloca as redes. Os irmãos conhecem aquela pesca maravilhosa que quase levou 2 barcos a pique. No final, Jesus diz assim para eles: olha, eu não vou transformar vocês nos homens que botam rede ali e vem puxando peixe toda hora. Eu quero transformar vocês em algo maior, em pescadores de homens. Que Deus abençoe a irmã Heloísa, em nome de Jesus, que está junto conosco, irmão Jesus Silveira, queridos amados irmãos, a irmã Zaida, que Deus abençoe em nome de Jesus, a irmã Jaci também. Então, queridos amados irmãos, olha que maravilha, Pedro, de repente, estava esperando a oportunidade da sua vida. Jesus deu a oportunidade que Pedro estava necessitando. Pedro precisava de uma mudança.
Pedro precisava de fé, de instrução. E depois disso, queridos amados irmãos, Jesus chama aqueles homens, aqueles discípulos. E queridos, no caminho de Jesus aparece esse homem. No caminho de Jesus vai aparecer esse homem, esse leproso. Vai aparecer esse homem com enfermidade. Eu quero tirar algumas verdades desses textos que nós lemos no começo, que é Lucas capítulo de número 5, versículo de número 12 a versículo de número 16. No versículo de número 12, nós vamos ver um homem com seu coração quebrantado, um homem necessitado. Nós vamos ver uma pessoa que precisa de um auxílio. Não somente, queridos amados irmãos, Márcia, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Vamos ver um homem que necessita do auxílio de Deus, não só para a lepra que estava cobrindo o seu corpo, mas aquele homem estava precisando de uma transformação interna. E ele sabia que só Jesus poderia transformar a sua vida. Só Jesus poderia transformar não só o seu corpo coberto por chagas. Eu quero, em nome de Jesus, analisar a atitude daquele homem. A palavra de Jesus ele vai nos mostrar nos evangelhos. Essa mesma palavra vai se dar em Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 40. Marcos capítulo 1, versículo de número 40, Mateus capítulo de número 8, versículo de número 2 e Lucas capítulo de número 5, versículo de número 12. Se nós começarmos a analisar aqui, irmã Sandra, Deus abençoe a irmã Sandra, as atitudes daquele homem, nós vamos ver, queridos, que em Mateus ele vai adorar Jesus. Nós vamos ver em Marcos que não vai somente adorar Jesus, como é que aquele homem adorava, ele vai rogar a Jesus de joelho. E em Lucas capítulo de número 5, no mesmo episódio, nós vamos ver que ele vai adorar Jesus, rogando Jesus de joelho e com o rosto em terra. Essa é a reunião de todos os evangelhos aqui. Então, queridos amados, quando nós temos essa atitude, conforme eu digo para os irmãos, de adorar o Senhor, rogar o Senhor de joelho e com o rosto em terra, muitas vezes, queridos amados irmãos, não é para Deus te humilhar, ao contrário, Deus quer entender e quer saber que tu reconhece a Jesus como Salvador, como o único Deus na tua vida, como Senhor da tua vida, para que Ele venha fazer um grande milagre. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar a tua vida, que a partir de hoje, que Deus venha a derramar uma unção sobre ti, que tu venha em nome de Jesus a ter um íntimo com Deus, um íntimo com Jesus cada vez maior. Glorificado seja o nome, que tu venha a sentir cada vez mais a presença de Deus na tua vida. Mas é necessário que nós venhamos a adorar, é necessário que nós venhamos a rogar o Senhor de joelhos, é necessário, queridos amados irmãos, que nós venhamos colocar o nosso rosto em terra para atingir, irmãos amados, o coração de Jesus. Muitas pessoas vão dizer, mas Deus é amor, Jesus é amor. Não há necessidade disso, há necessidade porque Jesus falou, e nós temos que cada vez mais nos aproximar dessa instrução, dessa palavra. Para quê, queridos irmãos? Para que nós venhamos atingir o objetivo do milagre, para que nós venhamos em nome de Jesus atingir o objetivo de ser tocado por Senhor, de atingir o objetivo de ser a nossa alma curada, o nosso corpo curado. E, queridos amados irmãos, a atitude desse homem, irmã Seni, que Deus abençoe, em nome de Jesus, é um prazer ter irmã conosco. Então, queridos amados irmãos, a atitude de Jesus, depois da atitude desse homem, queridos, nós vamos ver, em Mateus, nós vamos ver que Jesus estende a mão e toca naquele homem, e disse para aquele homem, qual era a pergunta que o leproso tinha feito? Senhor, se tu quiser, tu pode me limpar. Aí depois da adoração daquele homem, Jesus faz o seguinte, estende a sua mão, o tocou e disse, eu quero, fica limpo. Preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, essa noite, qual é a necessidade do teu coração essa noite? Qual é a necessidade que tu estás pedindo para o Senhor essa noite?
Eu quero te dizer que Jesus também ele está pronto para estender a mão sobre a tua vida. Ele está pronto para te tocar. Sim, meu filho, eu quero te abençoar. Sim, meu filho, eu estou ouvindo a tua oração. Sim, meu filho, você não está sozinho, você não está solitário nesse vale. Eu estou contigo. Sim, meu filho, eu não te abandonarei. Jamais eu vou te abandonar. Pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, mas eu jamais me esquecerei de ti. É isso que Jesus tem. Jesus, ele é amor. Jesus está com os braços abertos para receber a tua oração. Mas a necessidade que nós temos, queridos amados irmãos, é de chegar a Deus em oração, chegar a Deus com os joelhos dobrados, chegar a Deus adorando, com o nosso coração quebrantado na presença de Deus. Olha que maravilha essa palavra. Quando nós vamos ver, queridos amados irmãos, a atitude de Jesus em Marcos, a palavra de Deus diz que depois da adoração desse homem, Jesus profundamente ficou compadecido, ou seja, aquele homem atingiu o coração de Jesus com a sua adoração. E eu quero fazer uma pergunta para ti essa noite. Como é que tu estás impactando? Como tu estás chegando na presença de Deus? O que tu estás utilizando para chegar na presença do eterno Senhor nosso Deus, que pode abençoar a tua vida e te tocar nesse momento, nessa hora, e liberar sobre a tua vida poder, graça e glória, para que tu venha, em nome de Jesus, vencer os teus limites, ultrapassar essas barreiras. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós precisamos, sim. Olha como o coração de Jesus é. Olha como Jesus é, irmãos. Jesus se compadeceu pela adoração daquele homem. Como era aquele homem, irmãos? Como era aquele homem? Aquele homem não era um homem de posição. Não era um homem que estava ali na presença de Jesus como um principal da sinagoga. Não era um homem famoso entre a sua cidade. Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então Jesus olha aquele homem, que o mundo, que a sociedade ao seu redor não chegava perto dele. Um homem coberto por uma enfermidade desprezível. Um homem coberto, queridos amados irmãos, coberto não só pela uma enfermidade, mas pela uma tristeza no seu coração. Porque ele estava afastado da sua família, afastado da sua convivência pela enfermidade. Andava, queridos amados irmãos, fora dos muros. Era um homem que não participava mais da sociedade devido à sua enfermidade. Mas quando ele se encontra com Jesus, Jesus olha para ele. Através da sua adoração, Jesus se compadece. Jesus toca naquele homem. Agora nós vamos para o milagre. Sabe qual foi o milagre que Jesus realizou na vida daquele homem? Nós vamos ver, queridos amados irmãos, fazendo uma compilação nesse evangelho, que em Marcos vai dizer que imediatamente aquele homem, que imediatamente desapareceu a lepra e aquele homem ficou limpo. Nós vamos ver duas situações singulares aqui. Que imediatamente desapareceu a lepra. Deus limpou o seu corpo. A sua enfermidade caiu por terra. Mas Jesus também praticou um outro milagre na vida daquele homem. Ele ficou limpo. Quando Jesus toca, Jesus te limpa do pecado. Quando Jesus toca, Jesus transforma a tua vida. Mas Diego, eu não sou ninguém, eu sou pecador. Eu falei tanta bobagem já na presença de Deus. Eu fiz tanta coisa errada, Diego, estou afastado do caminho de Deus, abandonado pela minha família, abandonado pelos meus vizinhos, ninguém mais confia em mim. Eu quero te dizer que Jesus está preparado para tocar o teu coração, para limpar a tua vida, colocar por terra todo pecado, toda dúvida, todo erro. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Diego, eu ando tão triste e não sei o que eu vou fazer. Eu perdi as minhas esperanças. Jesus está pronto para tocar o teu coração. Jesus está pronto para te abençoar.
Jesus está pronto, queridos amados irmãos, para abençoar a tua vida e te dar consistência, dar solidez. Sabe o que Jesus quer? Não é que tu venha ser uma edificação para o Senhor, que venha ruir com o passar do tempo. Não, Jesus quer firmar os teus passos sobre a rocha. Quem é a rocha? A rocha é Ele. Ele te chama essa noite. Ele te chama essa noite para fazer uma transformação, um milagre completo na tua vida. Esse milagre vai além do teu corpo humano, do teu corpo material. Ele é poderoso, não há enfermidade que venha a permanecer na presença de Jesus. Jesus faz quando quer e a hora que quer. Nós vemos aqui que o homem perguntou para Jesus: Senhor, se tu quiser, tu pode me limpar. Nós vamos ver que é através da adoração. Aqui eu preciso fazer um adendo. E tem muita gente que diz assim: eu não aceito. Irmãos, nós somos discípulos, nós somos servos. O que nós devemos fazer é colocar as nossas condições na presença de Deus, adorando Ele. Nós não temos poder, não temos condição para colocar Jesus na parede. Isso é engano do homem. O que nós podemos sim é profetizar na sua vida. O que nós podemos sim é profetizar bênção, alegria, saúde e pedir para Deus: Senhor, se tu quiser. Esse, irmão, é um verdadeiro evangelho, não é um evangelho de comércio. Essa é a verdade que Jesus nos trouxe. Através desse ensinamento, Jesus nos diz: eu quero, não é pelo que tu estás fazendo, pela pressão que tu está dando em Deus, porque a gente não pode dar pressão em Deus, irmão. O que nós podemos sim é adorar Ele, rogar a Ele de joelhos, com o rosto em terra, e eu tenho certeza que o coração, através dessa história maravilhosa e linda, pequena, e que todo mundo conhece, atingir o coração de Deus, e o coração de Deus se compadecer da tua vida e derramar sobre ti a unção da cura, a unção, queridos amados irmãos, da saúde, a unção de alegria, colocar por terra a depressão, esse negócio que tanto te incomoda. De repente também, querido, tu vive uma situação de incerteza. Meu Deus do céu, como vai ficar isso? Eu não sei, meu irmão. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Há uma palavra tão maravilhosa: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente descansará. Aquele que tem Jesus no coração descansa na presença de Deus, sabendo que Ele é o guarda de Israel, sabendo que Ele, queridos amados irmãos, nós podemos elevar os nossos olhos, chegar a Ele, e Ele com certeza vai dizer assim: eu quero ser limpo, seja transformado, seja abençoado. Então, queridos amados irmãos, nós precisamos continuar desenvolvendo a palavra. Jesus também tinha um objetivo com aquele homem. Olha que palavra maravilhosa, e que tantas verdades nós conseguimos entender dessa palavra aqui. Jesus ordenou-lhe que a ninguém dissesse, no versículo de número 14 do capítulo 5 de Lucas: mas vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício de Moisés, que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Jesus vai nos dar outra instrução aqui, queridos. Jesus tinha um objetivo, que aquele homem sim fosse uma testemunha. A gente vai ver mais para frente. Mas para ser testemunha, Jesus, Francisco, olha, que Deus abençoe em nome de Jesus. É um prazer estar junto conosco, querido. Então, dessa forma, queridos, quando Jesus fala isso para esse homem, no versículo de número 14, capítulo 5 de Lucas, Jesus vai dizer assim: tu recebeu um milagre, eu te toquei com salvação, eu transformei a tua vida, eu te limpei, não só o teu corpo físico, como o teu corpo, como o teu coração e como o espírito. Jesus vai dizer o seguinte: para ti ser testemunha são necessárias duas coisas, duas combinações. Primeiro,
Tu tem que ser salvo em Cristo, salvo em Jesus. Tu tem que se entregar para o Senhor Jesus e proclamar Ele como teu Salvador, Salvador da tua vida. E segundo, queridos amados irmãos, se nós formos analisar o versículo de número 14, quando Jesus manda aquele homem se apresentar para o sacerdote, nós vamos ver em duas partes, em Levítico, no capítulo de número 12, no capítulo de número 5. Nós vamos ver que Jesus, Fábio, que Deus abençoe, é um prazer estar conosco aí, queridão. Então, quando Jesus, na época de Jesus, não havia ainda o tempo da graça, porque a graça ela só deu início através da cruz e através do sacrifício. Jesus estava ainda no tempo da lei. A palavra de Deus diz que Jesus veio também para cumprir a lei. Então, nesse caso, queridos amados irmãos, o que Jesus vai nos instruir aqui no versículo de número 14 é dois itens que nós precisamos ter como testemunhas de Cristo. Primeiro, nós devemos ser salvos, crentes em Cristo, crer em Jesus, e segundo, obedecer os preceitos da sua palavra. Quando nós, queridos amados irmãos, obedecemos o preceito da palavra do Senhor, nós nos tornamos testemunhas. Por quê? Porque vamos agir conforme o nosso mestre. Testemunha, querido irmão, que está falando aqui é testemunha de Cristo, ou seja, o testemunho de Cristo é o mesmo que um discípulo, é aquele que leva aonde ele vai, né, a mensagem que ele traz na sua vida. Ou seja, o que quer dizer uma testemunha de Cristo? É quando falam contigo, as pessoas têm que entender que tu é diferente e que tu crê no mestre, que tu crê em Jesus. Quando as pessoas tiveram contato contigo, eles têm que entender que tu tem o teu coração cheio de fé, para que tu venha em nome de Jesus abençoar aquele que necessita e falar como testemunha do teu mestre. Terceiro, quando tu é uma testemunha de Cristo, querido amado irmão, tu tem que praticar o que o teu mestre praticava. Glorificado seja o nome do Senhor. Aí muitos vão primeiramente pensar: não, Diego, eu vou praticar muitos milagres. Primeiro milagre, querido amado irmão, que tu tem que praticar na tua vida como discípulo e como testemunha de Jesus é o amor às almas, amor à tua família, amor às pessoas que estão ao teu redor. A palavra de Deus diz: ama o teu Senhor sobre todas as coisas. A segunda, ama o teu próximo como a ti mesmo. Não adianta levantar a mão, falar em língua estranha, ser renovado pelo Espírito Santo, se tu não ama o teu irmão. Aqui Jesus vai nos dar, queridos amados irmãos, um grande exemplo. Muita gente não amava o leproso, muita gente queria distância do leproso, mas a vontade de Deus era de abençoar aquele leproso, limpar aquele leproso e trazer aquele leproso, querido, para fazer uma testemunha, para fazer um vaso não de vergonha, mas um vaso de honra. E é isso que Deus quer para a nossa vida. É isso que Deus quer para cada um de nós, nos transformar cada vez mais parecidos com Ele, com um vaso de honra, para glorificar o seu nome e testemunhar através desse mundo perdido que existe o reino de Deus e que transforma a vida do homem. Quando nós fazemos isso, nós somos testemunhas. Quando nós quando nós obedecemos e temos essas duas qualidades, ser salvo em Cristo e obedecer os preceitos da sua palavra, querido amado irmão, nós sim somos testemunhas de Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Qual era o objetivo de Jesus para aquele leproso? Nós podemos dizer, queridos amados irmãos, que Jesus, operou um milagre naquele homem, transformou aquele homem num evangelista, limpou o seu corpo, a lepra saiu instantaneamente, ele foi purificado dos seus pecados, ele foi salvo por Jesus. Jesus tocou e mudou a sua vida. Jesus falou para ele: agora vai no sacerdote, obedece a lei, cumpre a palavra. Agora sim tu estás pronto para ser minha testemunha. Olha o que acontece no versículo de número 15. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Grandes multidões fluíram para ouvirem e serem curadas da sua enfermidade. Olha que maravilha vai dizer agora em Marcos. Mas tendo ele saído, Marcos capítulo de número 1, versículo de número 45, mas tendo ele saído,
entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não poder mais entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e toda parte vinham a ter com ele. Esse é o resultado da testemunha. O reino de Deus começa a se multiplicar, mas não é de qualquer maneira. Tem que ter um encontro com Jesus, tem que seguir a palavra de Deus, tem que adorar o Senhor, tem que se prostrar na sua presença, tem que pedir poder a Ele, né? Esse homem não foi proclamar Jesus antes de ser curado, antes de ser tocado por Jesus. Esse homem passou pelo processo. E temos que passar por esse processo de salvação para sim, irmãos, ser essas testemunhas para honrar. Nós vamos ver aqui que não foi o leproso que foi honrado, não foi glorificado o nome do leproso, nem o nome do leproso consta aqui nos evangelhos. Nós vamos ver, querido amado, que não foi o vaso que foi glorificado, mas foi através do vaso que Deus foi glorificado. Essa é a verdade do evangelho, irmãos. A verdade do evangelho não é para que o homem venha se glorificar. Nós vemos muito isso aí, muitos homens querendo se glorificar, muitos homens querendo glória para si, a igreja muitas vezes se perdendo. Mas, querido amado irmão, o objetivo de Jesus é usar o vaso para que ele venha a ser glorificado. Jesus vai usar a tua vida para que ele venha a ser glorificado. O milagre vai acontecer na tua vida, tu vai ser purificado, a transformação vai acontecer não por ti, mas para que ele venha a ser glorificado através da tua vida. E o que nós devemos fazer? O que nós devemos ser? Nós devemos ser fiéis até o ponto, que nem o corinho que a gente cantou no começo, né? Venha ser fiel até a morte, eu serei contigo até o fim. Logo estarás ali no céu, onde tem uma coroa. Isso que Jesus quer de mim, de ti, fidelidade, meu irmão. O resto é com ele, a bênção da tua vida, da tua família, da tua casa, né? A condução da tua vida, isso tudo é Deus que faz. O que nós precisamos fazer é aqueles versículos tão simples. Coloca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. O resto é com Deus. Aquele homem chegou até Jesus, Jesus mudou a vida dele. Aquele homem que não podia entrar mais dentro da cidade, ele começou a falar da palavra de Deus. Ele começou de tanta alegria, de tanta libertação, de tanta bênção na sua vida. Aquele homem começou a pregar, aquele homem começou a falar. Ele não queria nem saber para quem ele estava falando. O negócio dele era ser usado como vaso de honra para glorificar aquele que tinha feito milagre na sua vida. Então, queridos amados irmãos, é isso que o povo de Deus deve fazer. Enquanto isso, Jesus era glorificado pelo vaso, a tal ponto que ele não conseguia mais entrar dentro da cidade. Jesus agora não era o leproso que não podia entrar, mas Jesus, de tanta bênção, de tanta glória, de tantas pessoas que necessitavam de Jesus, irmão, e ainda continua, o tempo não mudou. Há pessoas que precisam do vaso que Deus está fazendo na tua vida. Há pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus através da tua boca. Há pessoas que querem ouvir as boas novas que Deus tem colocado no teu coração. Mas não é de qualquer maneira. É sendo salvo em Cristo. É lendo a palavra, sendo instruído, crescendo na fé. Diego, mas como é que a minha fé vai crescer nesse momento de pandemia? A palavra de Deus, ela te instrui, ela te orienta, né? A palavra, né? A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. É por isso que aquele povo, é por isso que aquelas multidões, queridos, rodeavam a Jesus, porque Jesus saciava as suas almas. As almas eram saciadas e a fé era acrescentada. As almas eram saciadas, a fé acrescentada, e os milagres iam acontecendo. O que Jesus fazia como Filho de Deus, como homem todo-poderoso, Deus e homem aqui nessa terra, fazendo os milagres, não podendo entrar na cidade devido à fama que as pessoas, né, encontravam em Jesus através dos milagres que Jesus praticava. A fama de Jesus correu longe, o evangelho se multiplicou longe. E sabe o que Jesus fazia? Enquanto as multidões fluíam,
Jesus, ele se retirava para lugares ermos para orar. Irmãos, tu quer ser um homem e uma mulher cheia da presença de Deus, poderoso não na presença dos homens, mas poderoso na presença de Deus, reconhecido pelo seu mestre, conhecido por ele nos céus. É a oração, é a adoração. É assim que Jesus fazia. Enquanto a sua fama andava, Jesus se retirava para orar. Ele precisava de força do céu. Ele precisava, queridos, de comunhão com o Pai. Vai ser a comunhão com Deus que vai fortalecer a tua vida. Vai ser a comunhão com Deus que vai te dar força nos momentos de dificuldade. Vai ser a comunhão com Deus que vai fazer tu vencer esse momento de pandemia. Vai ser a comunhão com Deus que vai te dar força para te interceder pelos enfermos e eles serem curados. Mas isso, queridos, é o Evangelho verdadeiro. Isso, queridos amados irmãos, é o que Jesus pregava. Não é fama, não é homem que sabe pregar bem e está sendo ovacionado como um Deus. Não, não é isso. Se nós formos ver, queridos amados irmãos, todos aqueles que falaram da palavra, aumentaram e expandiram o reino de Deus, foi através do compromisso e da fidelidade com Deus, não com o homem, mas com Deus. E é isso que essa parte da palavra de Deus tão pequena, tão conhecida, mas tão cheia de verdade, nos traz. Nós precisamos adorar o Senhor. Jesus com a sua mão nos tocará, nos abençoará, transformará a nossa vida, não somente o exterior, mas sim o interior. Ele vai nos limpar não somente o exterior, mas o nosso coração também. Ele quer que nós venhamos a ser uma testemunha, não qualquer testemunha, mas uma testemunha purificada, uma testemunha idônea, uma testemunha fiel, uma testemunha que segue os seus preceitos, que aceitou a Jesus não de boca para fora, mas que vive o Evangelho dentro da sua casa. O que Ele quer com essa testemunha, o que Ele quer contigo, é que tu venha aumentar o reino de Deus, que tu venha proclamar os preceitos do Senhor, o projeto de Deus na vida das pessoas. Tem tanta gente precisando, irmãos. Tem tantas pessoas, queridos, necessitando de uma palavra de Deus na sua vida, não da nossa palavra, mas é a palavra de Deus que tem poder. Necessitados, queridos amados irmãos, de ouvir da tua boca o Evangelho de Jesus, o Evangelho transformador, o Evangelho que modifica, o Evangelho que tira um homem do lamaçal do pecado e coloca ele a se assentar à mesa com príncipes. Os príncipes que eu digo, queridos, são os santos. Não estou falando sobre riqueza nem glória do homem, ao contrário disso. Deus vai te chamar para a sua família, vai edificar a tua vida e aqueles que tu estás falando. Mas é necessário que nós venhamos entrar em oração. Queridos amados irmãos, nosso tempo acabou e eu quero orar juntamente contigo novamente. Eu quero, em nome de Jesus, que não é a minha oração, mas é a nossa oração. A palavra de Deus diz que onde dois concordam na terra, Deus concorda no céu. Então ore junto comigo aí na tua casa, da forma que tu estás acostumado a orar. Nós vamos nos unir em oração. Ninguém sabe orar, tanto é que o Espírito Santo que transforma a nossa oração para ela ser acessível ao Senhor. E o Espírito Santo que está aí na tua casa, abençoando a tua vida, te consolando, te fortalecendo, é o mesmo que está aqui comigo. Ele é grande, Ele é poderoso. E através da nossa oração junta, irmãos, como unidos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, independente de placa, de ministério, né? Mas como igreja do Senhor, como filho e filha de Deus, né? Vamos nós juntos, vamos interceder por aquelas pessoas necessitadas. Há pessoas que precisam ser consoladas, perderam seus familiares. E o Espírito Santo é o melhor consolador que tem. Ele é o consolador, né?
O Paracletos, no grego, é o Consolador. Então, queridos amados irmãos, vamos orar a Deus, vamos interceder com fé. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a nossa oração nesse momento. Querido eterno Deus e Pai de misericórdia, muito obrigado por esse momento, Senhor, que passamos na Tua presença, Pai. De poder louvar ao Teu nome, Senhor amado, e poder também, Senhor, falar da Tua palavra. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor é imutável, o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo Jesus, Pai, que estava naquele momento e que acessou, Pai, a vida daquele homem moribundo, sem esperança, sem futuro. E quando aquele homem se encontra contigo, Pai, ele te adora, ele se atira aos seus pés, ó Pai. Ele, Senhor, precisa que o Senhor venha a mudar a sua vida, e o Senhor não pensa duas vezes, Pai. Imediatamente o Senhor toca naquele homem moribundo, e o Senhor diz que quer que ele fique curado, e imediatamente ele é curado, Pai. Tantas pessoas nesse momento que nós vivemos agora necessitam, meu Senhor, da Tua mão poderosa, do Teu toque, do toque da Tua mão no seu coração, não só no seu coração, mas na sua mente, no seu intelecto, Pai. Para que o Senhor venha, Pai, com o Teu poder derrubar, Senhor, muralhas espirituais, Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, dar esperança para essa vida que está sem esperança nesse momento. Para que o Senhor venha dar força, Pai, para esse filho, essa filha, Senhor, essa pessoa que está ouvindo a Tua palavra essa noite, ó Pai, que não tem força para se levantar, Pai. As suas forças se escassearam, Senhor. Ela não tem mais força, mas o Senhor é o Deus da força. O Senhor é o Deus do poder. O cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, Pai. Estende a mão para ele, para ela que está caído, Senhor. Muitas vezes, Senhor, há pessoas perdidas na sua vida, Senhor, sem saber que rumo tomar, Pai. Eu te agradeço e louvo o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é o caminho. Então, Pai, chama essa pessoa nessa noite, dá condição para ela achar uma igreja, dá condição para ele, Senhor, tomar um rumo espiritual na sua vida, Pai. Parar com esse momento de derrota, Senhor, esse momento de fracasso e de tristeza, porque, Senhor, não é a condição financeira, Senhor, que condiz a vitória ou a derrota do homem, Senhor, mas é o homem e a mulher que se afasta da Tua presença, Senhor, que condiz ser derrotado ou não é. Pode ter, Senhor, a conta recheada, Senhor, se não tiver na Tua presença, é uma pessoa derrotada, sem ânimo, Pai. É uma pessoa suscetível, Senhor, ao inimigo, a ser como, Pai amado, aquela folha que vai para onde o vento leva, Senhor amado, não é sólido, Pai. Mas nessa noite, Senhor, abençoa, salva, muda a vida, Senhor. Coloca por terra toda enfermidade, Senhor, em nome de Jesus. Toda pessoa que está sofrendo agora, Senhor, dessa enfermidade, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, conforme o Teu querer, o Teu efetuar, a Tua vontade, Senhor, estende a mão sobre ele, estende a mão sobre ela, Pai. Nós ministramos a bênção, a cura nesse momento, ó Pai, não por nós, Pai, mas para que Teu nome venha a ser glorificado, ó Senhor. Então nessa noite, ó Pai, corações tristes, abatidos, sem esperança, ó Pai, que venham a encontrar o Senhor, ó Pai, que o Senhor é a fonte de toda a esperança, meu Deus. O Senhor, Pai, é o pão da vida, Pai. Então nessa noite, meu Deus, abençoa, fortalece, enche da Tua graça, Senhor, batiza com o Espírito Santo, renova, Senhor, derrama Teus dons, Senhor amado, em o nome de Jesus, sobre a Tua igreja, viva a Tua obra, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Fica com cada um, aqueles que estão conosco e aqueles que virão, Senhor, esse vídeo, Pai. Faça, Senhor, uma obra esplêndida, Senhor, nas suas vidas, para que o Teu nome venha a ser glorificado através dos testemunhos, venha ganhar muitas almas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, a todas as irmãs, e que Deus encha a tua vida, encha a tua casa, encha a tua família. Diego, minha família não é salva, mas vai ser salva em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, deixa Deus transformar a tua vida, e fica com Jesus, em nome de Jesus, essa noite. Que Deus te abençoe. Amém.